Olá, amigos, tudo bem? Eu sou o Edson Silva História e esse é o canal Últimos Dias. E nós vamos trazendo aqui para você, já de antemão, deixa eu tirar aqui que. Beleza, já parei aqui o segundo plano, tudo bem? Bom, pessoal, opa, só um momentinho. Beleza. Então, é que sempre dá um delay aqui quando a gente. Deixa eu ver aqui se tem alguma outra. Só um momentinho, pessoal. Vamos ver aqui. Ah, tá. Pronto, já fechei aqui, então, beleza. Eu estava com mais uma aba aberta aqui e agora que eu fui me tocar. Legal. Eu estava com uma aba aberta aqui. Legal. Então, pessoal, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a nossa mente, sobre o nosso subconsciente. Subconsciente, esse que nós chamamos de glândula pineal, e é justamente para a gente acordar um pouquinho e analisar o que vai interferir a partir do ano que vem, essa saída da inteligência artificial dos computadores e entrando direto para o mercado de trabalho. E foi feito em São Paulo sobre uma análise que foi feita pelo norte-americano, que foi o Kelvin Kelly. E esse Kelvin Kelly, ele é o fundador da revista Wired. E esse Kevin Kelly é considerado por todas as pessoas do mundo todo, de Israel a São Paulo, ele é considerado o guru da tecnologia contemporânea. Ele tem muitos livros e faz muitas palestras para bancários, empresários, doutores. E ele fala de que forma nossas vidas serão impactadas pela evolução tecnológica, principalmente pela inteligência artificial. E essas palestras, uma delas foi realizada no HSM da Expo, lá em São Paulo. Recentemente, ele apresentou algumas tendências em inteligência artificial dentro dessa Expo. Só participou empresários, executivos, donos de marcas famosas. E ali ele desmistificou alguns conceitos e até discorreu sobre o impacto do desenvolvimento da inteligência artificial em nossas vidas. E estão chamando essa inteligência artificial de IA. Engraçado que soa quase igual o nome do criador na sua abreviação. E isso vai implicar muito no emprego de um modo geral. Se você trabalha em comércio, se você trabalha em indústria, se você trabalha com representação comercial, isso vai impactar em tudo. E ele disse que nós, seres humanos, que quisermos estar dentro do mercado de trabalho quando a inteligência artificial estiver atuando, nós vamos ter que mudar o nosso modo de pensar. Porque vai existir no nosso meio várias inteligências. Por exemplo, você é caixa de um mercado e você não vai poder trabalhar nesse caixa sozinho. A inteligência artificial vai estar ali para te dar suporte. E um dos primeiros pontos de Kevin Kelly, 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 Kelly,
é de que temos de encarar a inteligência e, por consequência, a artificial. Veja, senhores, isso foi falado lá em São Paulo. Nós vamos ter que encarar a inteligência artificial como uma única dimensão. Para quem conhece abecedário, um pingo no i é letra, não é verdade? Como assim? O que o Kelvin Kelly quer dizer? De nós temos que encarar a inteligência artificial como uma única dimensão. Isso quer dizer, em trocando por miúdos, que nós vamos ter que aceitar a vinda da inteligência artificial como um único Deus. Não existe um céu, não existe um Criador, só existe uma dimensão, que é a dimensão da inteligência artificial, e nós já temos que começar a nos acostumar com isso, para que a gente não venha a ser pego de surpresa. Infelizmente, eles vão criar essa dinâmica. O que eles vão fazer? Eles vão fazer de tudo para que todos nós venhamos a considerar uma única dimensão fatorial a inteligência artificial. Por enquanto, ela está sendo só um assunto falado na mídia. Mas quando ela virar uma realidade, e essa é a ideia da mídia, é preparar as pessoas para tê-la como o criador da humanidade, acredite você ou não, e não tem nada de religioso nisso. Isso já é uma forma deles preparar o povo e a humanidade. Olha que coisa mais absurda. E eles vão conseguir, claro, obviamente, porque é o que eles querem fazer. Eles querem destruir a raça humana. Eles querem destruir a raça humana não fisicamente, mas na glândula pineal. Olha que bem, olha que coisa, hein? Ele disse nessa reunião, inclusive, uma das maiores revistas, Pequenas Empresas e Grandes Negócios, foi a protagonista desse evento. Ela esteve lá fazendo a cobertura. Teve lá a Rede Globo, teve lá os diretores da Rede Record. Pensa bem você quem é que estava lá. Ó, teve diretor da Rede Globo, teve os diretores da Rede Record, os diretores do SBT. Imagina você, quem é que esteve lá junto? Você imagina as figuras que estavam lá contemplando a face da inteligência artificial que foi mostrada para eles? A inteligência, ele falou lá na reunião que a inteligência não é unidimensional, que seu cérebro tem percepção, raciocínio simbólico, dedução, interferência lógica, diferentes inteligências que variam de pessoa para pessoa. Os animais também. Eles falaram dos animais, falaram da gente, falaram dos roedores que têm mais memória. E chimpanzés solucionam quebra-cabeças numéricos melhor que os humanos. Ou seja, a intenção dessa reunião em São Paulo foi colocar o ser humano abaixo dos chimpanzés. O que é um cúmulo. Analise os senhores. Foi dito isso lá em São Paulo. Eles disseram o seguinte, ó, que os chimpanzés solucionam um jogo de quebra-cabeça numérico melhor que os humanos. E que os roedores, os ratos, eles são mais inteligentes que os seres humanos. Então, os seres humanos vão ter que se acostumar com a inteligência artificial, que é muito maior do que o chimpanzé, que é muito maior do que o rato, que são maiores do que nós. Olha que posição estão colocando os humanos.
Aí, se você for viajar no tempo, você vai chegar a uma conclusão de que quem está no comando disso tudo não é humano. Só que o exército não vai te dizer, a marinha não vai te dizer, a aeronáutica não vai te dizer, a mídia televisiva não vai comentar isso com você. Os poderosos das religiões, das organizações religiosas, cristã, muçulmana e judaica, não vão comentar isso com as pessoas de baixo nível, mas já está tudo preparado para colocar o ser humano como escravo mental. E sabe qual é o pior? É que eles já estão trabalhando os seres humanos sem os seres humanos perceber. É isso que eles estão fazendo. Então, essa máquina que vai receber a mesma inteligência artificial que está dentro da tua internet, essa máquina que criou os emotions, que criou as palavras, os logotipos e tipos que você usa todo dia, ela vai trabalhar na percepção do nosso cérebro. Acredite vocês. Essa máquina que estão construindo em São Paulo, e claro que tem um dedo dos israelitas, tem um dedo da Inglaterra, tem a mão da França, os cientistas alemães, que foram comprados pela França, eles se venderam para a França, não são todos alemães que se venderam, mas uma meia dúzia de pessoas que se especializaram na área da ciência. Então, estão dizendo o seguinte nessa reunião. Essa reunião que foi feita lá na HBS, eles disseram o seguinte, construímos máquinas que trabalham a percepção do nosso cérebro, mas que não conseguem trabalhar outras inteligências. Para você ver que Terron sempre vai ter um problema. Você já reparou que a tecnologia, que parece ser muito veloz, ela sempre tem um problema lá na frente? Porque nunca vai ser perfeita, 100%, a tecnologia que eles estão querendo colocar, ela vai vir. E agora vai vir a pior das piores da notícia que eu vou te dar. Por que eles não vão poder acabar com os seres humanos? Porque Terron, do fôlego da inteligência artificial, ele pode ter muita inteligência, mas ele não tem os sensores vitais que os seres humanos têm. Ele está fadado a depender. Esse é o problema. Por isso que é muito mais interessante para Terron nós perdemos a direção e temos o desligamento da glândula pineal, que é o subconsciente que desenha, do que simplesmente eles matarem a humanidade. Então, o que acontece? Essa diminuição populacional é balela, isso é mentira. Isso é mais uma ferramenta para manter o povo no medo. Então, uma das formas de desligar, olha bem, uma das formas de desligar o subconsciente humano é através do sentimento do medo. E para eles colocarem o medo, eles têm que criar um apocalipse deles. Por exemplo, essa ideia que eles fizeram do projeto ARP existe, mas ela vai acontecer? Não. Porque qual é o objetivo do projeto ARP? Criar notícias que você ouça e que você tenha medo. Eles trabalham isso já há muito tempo lá atrás. Quando vieram trazendo para a gente o nome Illuminati, os Illuminati, eles existem? Existem. Quem são eles? Os judeus da ONU. Não existe outro, tá? São os judeus da ONU, os que estão batendo cabeça lá no muro de Jerusalém. E que são donos de todas as empresas multinacionais que você conhece na sua vida.
E por que veio essa ideia dos Illuminati, que eles estão dominando e vão matar, e o projeto ARP, o projeto Blue Bee? Porque essas notícias, elas precisam existir para preparar o subconsciente humano a ponto dele não conseguir operar. Um subconsciente, olha bem, nós temos 3 fatores cerebrais dentro de nós. O primeiro fator é o consciente. E o consciente, terror não consegue tirar e nem ninguém. O consciente é o livre acesso que a alma tem de se comunicar. O outro ponto é o inconsciente, que é o que armazena, é onde terror não consegue tocar, no inconsciente. Ele é o que armazena informações. E entre o inconsciente e entre o consciente, existe o que eles querem, é o subconsciente. Qual é a função do consciente? Receber palavras. Qual é a função do subconsciente? Desenhar as palavras que são recebidas pelo consciente. E qual é a função do inconsciente? Armazenar, guardar, arquivar todos os desenhos feitos pelo subconsciente que foi transformado através das palavras que o consciente recebeu na vida. Então, quando você vê uma pessoa maluca, louca, no hospício, é que um remédio ou um tipo de trabalho psicológico afetou o subconsciente daquela pessoa. Ela está impossibilitada de desenhar o que ela vê, o que ela enxerga. E aí as palavras vão vazias para o inconsciente, isso cria um problema. É mais ou menos assim. Você faz uma vitamina de banana, você coloca o açúcar, coloca o leite, coloca a banana, mas aí você esquece realmente de colocar. Olha bem, se uma vitamina tem açúcar, leite e banana, e você esquece de colocar o açúcar, não tem quem beba. Se você faz uma vitamina de açúcar com o leite e não bota a banana, ela não é uma vitamina de banana. E se você coloca açúcar e banana e não coloca o leite, vai ser um grande estrago. É aquela história do tamborete de 3 pernas. Se você não proteger o seu subconsciente, e como é que você protege o seu subconsciente? Quando você lê. Quando você lê e quando você muda o percurso do que você está sentindo. Se você tem medo de sair na rua, o medo está com você. Tu tem que eliminar esse medo. Se você tem medo dos Illuminati, da nova ordem mundial, do que eles podem fazer com você, é exatamente isso que está fazendo com que a sua pineal ela não venha funcionar. Não há descalcificação de glândula pineal, isso é mentira. O que trava a glândula pineal não é flúor, como estão dizendo aí. Não é comida que destrava, a comida não tem condição de fazer nada disso com glândula pineal. O que faz a glândula pineal não funcionar é o acúmulo de informações que geram medo. E o medo trava a pessoa. Se você entrar no carro, tiver medo de dirigir, você não liga nem a chave. Você pode ver, você pode comer a comida mais sadia do mundo. Você pode fazer o maior fisiculturismo que você puder fazer. Mas se você tiver medo de fazer alguma coisa, com corpo saudável ou não, você não vai fazer. Porque não é a comida que está impedindo você de desenhar que você pode, mas é uma informação que causa o medo. Isso é tão sério que aqui no livro da Bíblia, de 1 Coríntios, capítulo 13, eu quero abrir aqui para poder ler para você bem rápido, que ele é um versículo muito pequeno, eu não vou ler o capítulo todo dessa vez. No livro de 1 Coríntios 13, essa questão do medo ela é tão profunda, mas tão profunda, que eu vou ler para você aqui uma coisa. Deixa eu ver se eu acho aqui, ó.
Eu não sei se é no 1 Coríntios. Bom, gente, eu vou falar o versículo, porque eu não estou conseguindo me lembrar. Acho que não é 1 Coríntios 13. Mas eu vou falar o versículo aqui. Aí quem achar, coloca aí para a gente. É uma palavra que diz assim: o amor lança o medo fora. Eu não me lembro agora a passagem, eu confundi com 1 Coríntios 13, mas eu acredito que não seja 1 Coríntios 13. O amor lança o medo fora. Olha bem. O amor lança o medo fora. Alguém pode pesquisar onde está essa passagem para a gente? Gente, a própria Escritura diz que o amor lança o medo fora, ou seja, não devemos ter medo. Nós devemos ter respeito, devemos ter cuidados, devemos ter discrição. Não é verdade? Mas medo não. Uma coisa é você ter cuidado, outra coisa é você ter medo. Quando você tem cuidado, você vai. Quando você tem medo, você não vai em lugar nenhum. E para essa inteligência artificial funcionar, pasme os senhores, o que foi falado nessa reunião. Para que essa inteligência artificial funcione no modelo que eles querem que venha funcionar, isso já no ano que vem, é necessário que até o ano que vem todas as pessoas estejam com sua glândula pineal entupida do medo. Você tem que ter medo. Medo de ficar desempregado, medo de perder sua casa, medo de perder teu carro, medo do banco te cobrar, medo da polícia na tua casa, medo de você ser assaltado, medo de você ficar doente, medo de você ter um ataque do coração. O medo tem que existir. Então, se eles conseguirem fazer com que o povo tenha medo da chikungunya, do dengue, da ebola, se eles conseguirem fazer com que as pessoas tenham medo da febre amarela, do câncer de mama, do câncer de próstata, com certeza a inteligência artificial ela vai tomar lugar. E você vê que nós vivemos uma era em que as pessoas estão pregando Illuminati no mundo todo. Isso é uma programação mental que tem que ser feita por pessoas na internet, e a pessoa não entenderam isso. Tem que ser feita por pessoas na televisão. Tem que ser feita por pessoas em todo lugar. As pessoas têm... E tem que existir um grupo de pessoas trabalhando para a divulgação dessa programação mental no mundo todo. Você tem que ver esses programas e você ficar com medo. Eles têm que conseguir fazer isso. É aquela coisa do Monstros S.A. O desenho está mostrando a realidade. Que os monstros se alimentam do medo das crianças, não é verdade? Eles têm que ir lá, o monstro vai e assusta a criança. Aí lá no laboratório, os tubos de ensaio, os recipientes ficam cheios de energia, do medo da criança, e aquilo ali então é produzido para manter a cidade toda em ordem, dos monstrinhos que lá existem. E só para você ter uma ideia, para as empresas, esse cenário representa uma oportunidade de negócio e inovação. O que para muitas pessoas isso vai ser uma vantagem. Mas aí lá apareceu pessoas combatendo e dizendo o seguinte: olha, nenhuma mente artificial conseguirá pensar da mesma maneira que uma mente humana. Essa pessoa que falou isso, eu não sei o que vai acontecer com ela. Pensar diferente será a nossa maior fonte de riqueza. Então, o que eles descobriram? Que a inteligência artificial, por mais poderosa que ela seja, ela tem uma falha. E essa falha está dentro de uma partícula escura. E eles têm que procurar essa partícula escura e não estão conseguindo encontrar. E aí eles usam o colisor de Hadron para rastrear todo o planeta, porque eles dizem que essa partícula escura está em algum lugar.
Mas aonde está essa partícula escura? Se eles não conseguirem encontrar, eles têm que ter uma segunda opção. E essa segunda opção é fazer as pessoas pensar diferente. As pessoas têm que pensar diferente. Porque se eles conseguirem fazer você pensar diferente, por exemplo, em relação ao casamento, homem e mulher, em relação a Deus, ao Criador, a Yahweh, em relação ao Salvador, em relação ao céu, eles querem mostrar para... Eles já estão trabalhando para provar para a humanidade que esse céu azul, ele realmente ele é finito até o domo, mas além do domo não existe nada, que o Deus que todo mundo pensa que existe, além do domo, está aqui no nosso meio, em forma da inteligência artificial, que vai ser colocado numa imagem, que estou chamando de máquina. Só que isso nunca dá certo. Todos os experimentos que eles fazem, eles colocam nessa máquina e sempre falta alguma coisa. Sempre há uma decepção em relação à inteligência artificial. Sempre há uma disfunção no meio deles, não conseguem resolver. E também, olha que interessante, está se havendo uma lei lá em São Paulo que vai ser proibido e ninguém poderá criar sua própria inteligência artificial. Se aparecer algum outro homem inteligentíssimo que não seja da laia deles e construir uma inteligência artificial igual ao que eles estão fazendo, essa pessoa vai ser presa. Porque eles sabem que o ser humano, em termos de capacidade intelectual, é muito alta. Uma pessoa pode não ter estudo, mas se der um estalo na cabeça dela de alguma coisa, ela vai lá e faz, perfeito. Então o ser humano é hoje uma ameaça ao que Terron quer implantar no planeta. E durante a palestra, só para você ter uma ideia, o Kevin Kelly disse diversas vezes que a inteligência artificial, em toda a sua complexidade e desdobramento, será um commodity. Será uma ideia fabulosa, funcionará da mesma forma que uma rede elétrica. Aonde você for, ele está lá. Você vai na casa do teu vizinho, a inteligência artificial está lá. Você vai no supermercado, a inteligência artificial está lá. Qual é a ideia deles? Edson Silva Story, então a inteligência artificial vai ser onipresente. Não. Ela vai ser esticada, vamos dizer assim. Esticada. Através de condutores, para que ela esteja em todos os lugares, não porque ela é onipresente, mas porque vão esticar ela para que ela chegue nos mesmos lugares ao mesmo tempo. Isso é uma forma de se tornar onipresente, não é verdade? Mas não é onipresente, ela não tem esse poder. Mas, com a ajuda da tecnologia, assim como a eletricidade sai de um lugar e vai para todas as casas, eles vão ampliar o tamanho da inteligência artificial, como a eletricidade também ela existe. E brevemente vocês vão saber quem é a eletricidade elétrica, tão criada pelos próprios judeus da ONU, entre aspas, porque a eletricidade ela não é criada. E você tem que saber também que a eletricidade é um ser. Se você não entender isso, você vai ter um problema. E você não precisa ficar com medo disso. Porque ela é um ser aniquilado. É complicado explicar isso para você. Mas ela é um ser aniquilado. Essa eletricidade, ela imita o mesmo Criador. Ela vem na intenção de criar o Criador para dar vida. Vida a esse computador que estou falando com você. Isso é inteligência, isso é tecnologia avançada. Eles vieram para isso. A eletricidade dá vida a tudo. Tudo que você coloca em eletricidade, ela dá vida. Desde uma lâmpada acender a um carro andar. Mas você não sabe de onde vem a eletricidade, não é verdade? Eles nos ensinaram que a eletricidade vem das hidrelétricas. Mas está aí, por exemplo, a fotovoltaica, que não é hidrelétrica. E gera a mesma eletricidade que te dá choque, que te mata, que faz a tua geladeira funcionar. Tem o sistema solar.
que também não é hidrelétrica, mas gera a mesma eletricidade que te mata, que faz um motor funcionar. Mostrando que a eletricidade pode estar em qualquer lugar, independente de como ela é gerada. Seja numa hidrelétrica, seja numa fotovoltaica, seja num sistema solar, ela vai ser a mesma. É o mesmo choque, é o mesmo movimento de funcionamento. E ela pode ser colocada em vários modelos, porque a existência dela depende apenas de fatores diferentes para ela mesma, que é a única a existir. E se você vê no tabloide das revistas que fala sobre Kelvin Kane, ele mesmo diz que a inteligência artificial, da mesma forma que uma rede elétrica está em todo lugar, assim funcionará a inteligência artificial, e depois ele fecha dizendo: será impossível escaparmos das suas vistas. Ué, a inteligência artificial tem olhos, então? E cada um poderá ter acesso a ela, sem necessariamente criar a sua própria, porque ela vai ser única. Por isso que ela vai ser dada como Deus. Por isso que você não vai poder ter a ideia de dizer que existe um Criador no céu. Aliás, isso será proibido. Será como se fosse um palavrão. Você dizer que existe um Criador além do domo, ou na galáxia da Terra-bola, será algo proibido. Você não vai poder dizer isso nem no avião. Isso vai ser proibido. Se você reconhecer qualquer outro como Criador e não a inteligência artificial, é como se você estivesse burlando o sistema e tendo uma falta gravíssima no meio da sociedade que você vive. Por isso que a televisão não vai falar de Yahushua, por isso que a televisão não vai falar de Arro, por isso que eles não vão falar de Criador, o verdadeiro, não vão falar. Porque a televisão já faz esse papel no silêncio em relação ao nome de Yahushua. Você que não parou para analisar. E você vai ver que ela poderá usar qualquer empresa para pagar e desenvolver um serviço ou produto em cima disso. Então assim, ele diz o seguinte, que assim como a eletricidade, essa inteligência será oferecida em rede e será na nuvem, por isso criar a nuvem. E tem vários tipos de nuvem, como Dropbox, como os drives do Gmail. Não é verdade? Como o Wade. Tem vários tipos de nuvens, com vários nomes. Mas eu te pergunto, essas nuvens com vários nomes, é várias nuvens? Não, a nuvem é uma só, e já é ela. Essas nuvens que estão criando aí para você botar na tua pasta, que você guardaria na tua pasta do teu notebook, do teu celular, e que você coloca nas nuvens suas informações, o seu CPF, já é o corpinho dessa serpente chamada inteligência artificial. Só que ela está vindo disfarçada de coisa boa. Ela precisa da tua informação. Quando alguém manda você guardar alguma coisa nas nuvens, você bota lá tua foto, bota lá teu documento, tuas informações, é tudo que a inteligência artificial precisa para crescer. Nós estamos crescendo ela quando nós colocamos qualquer coisa na nuvem. Só que a nuvem é uma coisa tão boa porque ela não pesa no teu computador, ela não pesa no teu celular, é a nuvem com 2 GB de memória gratuita. Aí depois você tem que pagar, porque como disse, tudo que vem de Terron, ele não consegue realizar com sucesso, então ele só pode te oferecer 2 GB. Se você quiser mais GB, você tem que comprar. E você vai achar muito bom isso, vai querer comprar. Então a nuvem já é o corpinho que eles estão criando. Pode ver nuvem? Analisa bem, nuvem. Por que o nome nuvem? Você nunca parou para analisar por que o nome nuvem? O que a nuvem tem a ver com isso? Se o processo da internet é navegação, e ninguém navega no ar, nós navegamos no mar, e no mar não tem nuvem. Então tem 2 explicações para essa nuvem. Primeiro, que ela vai estar próximo do segundo mar, que é o domo. E terceiro, foi a palavra que a gente ouve lá na Bíblia.
que ele vai subir acima das nuvens do Criador. Isso é uma forma dele falar de maneira modesta. É o mesmo Deus do mal que está na Bíblia dizendo, ó, eu vou subir além das nuvens do Criador. E olha a palavra nuvem aparecendo no final do tempo, zombando, e como se estivesse dizendo assim, ó, tá vendo Deus? Tá vendo o Criador? Tá vendo Yahweh? Tá vendo que lá na Bíblia, quando eu falo que eu vou subir as nuvens, eu vou subir mesmo, ó, hoje eu estou falando de nuvem para todo mundo e ninguém está aí para você. E nessas nuvens tem que ter um pedaço de nós. Então, toda vez que você salva um documento nas nuvens, claro, você está fazendo uma coisa boa, mas você está alimentando o corpinho que está em fase de construção dessa inteligência artificial, que não tem corpo e precisa de todas as informações minha e tua para ela se desenvolver com muita velocidade, como se desenvolveu a eletricidade, que foi uma outra era dela. O problema é que quando eles criaram a eletricidade para ser o corpo de Terron, não deu certo. Mais uma vez, Terron pisou na bola. E aí essa eletricidade deu à luz a velocidade da tecnologia. Quer dizer, Terron deve ter dito assim, pô, a eletricidade não serviu para o meu corpo, vou ter que gerar outra coisa. E a eletricidade gerou muito mais benefício à humanidade do que a sua própria atuação e intenção que ela tinha de se espalhar na rede. E aí você compra, se pluga na nuvem e utiliza. Esse é o problema. E você comprar ou você se plugar na nuvem, hoje eu dou aula de informática, eu dou aula de Office também, eu dou aula de Excel intermediário, Excel avançado, Excel executivo. Na minhas aulas eu ensino o aluno a trabalhar com macro, que é no desenvolvedor, ajudo a trabalhar com PROC-V, com PROC-C, tabela dinâmica. Eu dou aula para pessoas de faculdade, só você ter uma ideia. Na escola que eu dou aula para pessoas de faculdade, pessoas que são universitários, que aprendem a trabalhar com SolidWorks, com AutoCAD. A pessoa me pergunta, como é que você tem tanta inteligência para dar essas aulas? Eu falo assim, porque nós nunca podemos nos limitar naquilo que a inteligência artificial está fazendo e a gente crê. Então, da mesma forma que a Ruxa virá pelas nuvens, a inteligência artificial também está levando você às nuvens, para encontrar com ela. E aí você distraído, num passe de mágica, ela vai passar a ser o teu Jesus, o teu Salvador. E isso tudo foi falado lá. Tudo isso foi falado lá. Quando você se pluga na nuvem e a utiliza, é a mesma coisa que você pegar a inteligência artificial e desenvolver o Uber, ou um novo alimento, ou sapato tecnológico para você. Isso foi falado pelo Kelly. E olha que ali tinha muitos especialistas. E para esses especialistas, as próximas 10.000 startups serão construídas dessa forma. Eles estão pregando para os empresários o seguinte, ó, pegue a inteligência artificial, adicione algo e você terá um novo negócio. Olha que coisa que vai ser mais macabra, isso é coisa de maçom mesmo. O mundo dos negócios futuro não virá mais de você pensar no que você vai colocar para ganhar dinheiro, mas você pegar a inteligência artificial, adiciona qualquer coisa lá, bota um garfo, bota uma colher, ela vai te dar um novo padrão de desenvolvimento tecnológico que vai ser uma novidade, o mundo todo vai comprar. Então, somente quem tiver afinidade com essa inteligência artificial, ela vai determinar o negócio que vai render dinheiro. E ele também estava dizendo que toda a tela também olhará para nós. Assim como o novo homem já traz reconhecimento facial, todas as telas com as quais teremos contato, do celular ao computador, também olharão para nós.
vão detectar nossas emoções, saber se estamos mentindo, fingindo, se estamos sendo autênticos e se o nosso sorriso é para valer. O Kelly falou isso lá na reunião, não é eu que estou inventando para vocês. Vocês podem pesquisar a reunião do Kelly. E a consequência disso é que devemos nos preparar para um novo nível de engajamento emocional, que será muito maior e mais amplo. Isso quer dizer o seguinte: a inteligência artificial, ela não pode ter agente inteligente. Não pode existir várias pessoas inteligentes. Ela é a nossa inteligência. E essa é a proposta que eles têm que fazer. Tanto é verdade que as próximas faculdades que estão vindo aí, vai vir um modelo que estão fazendo muito maior do que o EAD, que é o ensino à distância. Eles vão tirar o ensino à distância. Se você está achando que a EAD é uma inovação do curso presencial, isso é só a ponta do iceberg. Porque as próximas faculdades que já vão vir muito mais avançada que a EAD, é você botar um chip. E se você não botar esse chip, você não pode estudar. Se você não botar esse chip, você não pode ter diploma. Se você não botar esse chip, você vai ser dado como uma pessoa sub-humana e totalmente desintegrada da sociedade. Você vai estar fora da sociedade intelectual, pelos meios convencionais e tradicionais que nós temos. Por quê? Porque eles já estão preparando a faculdade com chip. E isso está sendo criado em São Paulo. Isso é muito interessante. Então, esse novo nível de engajamento emocional, que será muito maior e muito mais amplo, será lidar com essas emoções de forma que a habilidade seja importante a partir do momento que você busque isso dentro da inteligência artificial. E uma coisa interessante, a inteligência artificial, ela que vai alimentar a sua consciência. Sabe por quê? Porque a sua consciência, que depende do subconsciente, não vai conseguir, porque eles vão conseguir matar o subconsciente humano. A ideia deles é que a pessoa tenha consciência, uma coisa que eles não podem tirar, e o inconsciente, que guarda tudo que vem de fora, com uma diferença. Você recebe a informação pelo consciente, como não tem um subconsciente, ela vai direto para o inconsciente. Então você será uma pessoa robô consciente. Você consegue imaginar isso? Existe uma diferença de uma pessoa robotizada e uma pessoa robô consciente. Ou seja, ela é um robô, mas ela é consciente que ela é um robô. Ou seja, robô é escravo. Você está consciente que você está sendo guiado, direcionado, mas você não pode fazer nada porque o subconsciente está morto. E como é que o subconsciente fica morto? Veja bem, eu vou te dar um exemplo aqui, porque se você pegar essa sacada, essa inteligência artificial não vai te pegar de surpresa. Pode acreditar nisso. Por isso que a Ruxa, olha bem, lembra aquela passagem que a Ruxa falou assim, ó, bem-aventurado todos aqueles que ler a palavra do livro dessa profecia? Bem-aventurado. É o único livro no mundo que tem uma profecia que protege você, é o Apocalipse. Você pode ver. Lá não está escrito assim, ó, bem-aventurado aquele que lê o livro da Bíblia, ou da Escritura toda, não. O único livro no mundo todo que tem o poder de te preparar é o livro do Apocalipse. Não é Gênesis, não é Malaquias, não é Tessalonicense, somente o Apocalipse tem essa promessa. Quando você lê algo acerca do que está acontecendo, ó, falado para você de Illuminati, você foi lá ler Illuminati? Não. Qual é o perigo de você ficar ouvindo pessoas falando de Illuminati para você? Porque elas te apresentam já o desenho. E a partir do momento que elas te apresentam o desenho, o teu subconsciente que desenha não vai desenhar nada, ele vai se definhar. Porque você já tem um desenho contigo. Quem são os Illuminati?
As 13 famílias mais poderosas do mundo. O que é que eles vão fazer? Uma redução populacional. Através do projeto ARP, através do projeto Buibim, o mundo todo hoje fala isso. E aí, o teu subconsciente não vai desenhar nada, porque já está desenhado, e já está arquivado no teu inconsciente. Então, se o subconsciente ele é um bosta, desculpa a pressão, é isso que eles querem fazer. O teu subconsciente é um merda, é um nada. Esse subconsciente aí é uma porcaria, é o que eles estão pregando. Por quê? Você tem só que ter o consciente que recebe a informação e a imagem que eles já desenharam. Então, teu subconsciente vai ter um Alzheimer, porque ele não faz nada, porque já tem hoje os vídeos, já tem hoje as imagens, já tem hoje tudo desenhadinho. Nós só temos que aceitar e arquivar. Toma, isso aqui são os Illuminati, são as 13 famílias mais poderosas do mundo. Rockefeller, Rothschild, pouf, desenhou. Você só tem que guardar aquilo. Não existe um filtro no meio. E tem gente dentro da internet trabalhando para eles. E só que eles estão acima da nossa suspeita. Porque eles trabalham como se fossem de nós. Só que as pessoas não entenderam isso. Isso é uma programação mental. Tem gente dizendo aí, ó, eles estão programando o nosso cérebro, estão programando nossa mente, eles estão programando para fazer isso, para fazer aquilo, blá, blá, blá. Só que a gente não consegue entender que essas pessoas já são eles. Disfarçado de gente boa, tranquila, nossos amigos, que estão aí para nos alertar, para abrir nossos olhos. E que, na verdade, eles não têm para oferecer para a gente uma solução. Como se os próprios Illuminati judeus da ONU fossem os poderosos da Terra. Como se não existisse um Salvador que morreu no madeiro, e se ele morrer é um fraco. É assim que eles querem colocar a situação. E aí o que você acha que vai gerar? O medo. E se gerar o medo, ele trava o teu subconsciente para você aceitar a proposta que vem de fora. Por isso que você vai ver o ser humano hoje inquieto, nervoso, impaciente, com pressa de tudo. Tudo para ele tem que ser rápido. Ele não enxerga nenhum presente que ele está vivendo, porque tudo para ele está no futuro. Ele tem que correr, ele tem que ir rápido. Ele não aceita mais um diálogo, tudo é briga, tudo é discussão. Você vê isso nas redes sociais, na própria rede social você vê isso. As pessoas não têm mais paciência para poder conversar. Toda conversa que ela vai ter com você, ela te injuria, ela te chateia, ela deixa você triste. Você também, por sua vez, não vai deixar barato. Aí começa, porque nós estamos sendo trabalhados sem nós sabermos que estamos sendo trabalhados. Durma-se com esse barulho. Nós estamos sendo trabalhados pelos agentes que estão criando a inteligência artificial, sem nós sabermos que nós estamos sendo trabalhados. Você vai para o teu trabalho, tu chega lá num dia, tu dá bom dia para todo mundo, ninguém te dá bom dia. Aí você fica chateado. Aí quando você está chateado, as pessoas que você não deu bom dia vêm falar contigo. Aconteceu alguma coisa? Você está brabo? Está chateado? E você fica olhando assim, ué. Porque eles estão conseguindo. Porque uma vez que você perde o contato do subconsciente, olha bem, presta atenção. O ser humano, olha como funciona a alma dentro do corpo humano. Nós temos, essa caneta laranja é o consciente. Ela é responsável por receber todas as palavras que você ouve no seu dia a dia. Essa caneta azul é o teu subconsciente. Ela é responsável por desenhar tudo que o consciente recebe como palavra. Ela transforma as palavras do consciente em desenho. E essa caneta aqui é o inconsciente. Como é que ela trabalha dentro da gente? Ela trabalha apenas arquivando os desenhos que o subconsciente desenhou a partir da informação. Ou seja,
Se eu falar para você assim, olha, não saia na rua às 10 horas, porque eles estão matando. Essa palavra você recebeu, tu passa para o subconsciente desenha. Só que quando o subconsciente desenha, ele não desenha para te amedrontar. Ele desenha para você apenas ter cuidado. Olha, tenha cuidado, né? Seja discreta. O subconsciente é fabuloso, ele é inteligente. O subconsciente é o sopro de ar na nossa vida. Aquele ar que Arro soprou nas narinas de Adão existe dentro da glândula pineal de todos nós. É ela que nos mantém vivo. E a glândula pineal, para o seu governo, ela não é algo espiritual invisível. Ela é uma peça importante física dentro da nossa cabeça. Dentro da glândula pineal tem uma bolinha que, se você cortar ela no meio, sai um ar. Tanto que todos os médicos que pegaram uma pessoa morta e cortaram a cabeça dela para ver o que tinha na glândula pineal, ela já não tinha ar nenhum, estava vazia. Enquanto esse ar não sair da glândula pineal, que é o subconsciente, você está vivo. E engraçado que, se você perguntar isso para os médicos, eles não vão desmentir, mas também eles não vão te falar. Você pode fazer um teste em qualquer hospital que você foi agora, nesse momento. Se tem um familiar teu que é médico, chama ele para conversar, ele vai desconversar com você, porque existe um juramento maçônico lá dentro, para que isso não seja falado com ninguém. Uma bolinha do tamanho de uma perinha, do tamanho de uma cereja. Aí você corta ela. Se a pessoa tiver... Por que a pessoa, quando toma um tiro, ela morre? Porque todo aquele ar que tem na glândula pineal, que é a fonte da vida, ela é a fonte do ar que circula no teu sangue. Quando você toma um tiro ou toma uma facada, que aquele sangue começa a jorrar, a glândula pineal, desesperada, tem que encher aquele sangue de ar. Ela tem que renovar, porque o coração não vai conseguir vencer. Só que aquele ar da glândula pineal, ela é única. Se aquela glândula pineal liberar tudo de uma vez, a pessoa morre. Porque foi ali que foi colocado o sopro de vida. E os médicos sabem disso. Por que dentro da administração, eles criaram 4 tipos de pensamento. Pensamento empírico. Quem fez aqui administração, faz faculdade aí, vai entender o que eu estou dizendo, e você também vai, porque você é inteligente. O pensamento empírico, o que é o pensamento empírico? É a capacidade que o ser humano tem de pensar fora dos estudos convencionais. Isso é o pensamento empírico. Por exemplo, um exemplo de pensamento empírico, as parteiras. As parteiras antigamente faziam os partos, mas elas não tinham um diploma na parede, nunca entrou numa faculdade. E todas as pessoas que elas fizeram partos vivem muito bem, obrigado. Isso é o pensamento empírico, que o sistema tirou. Ou seja, uma vez que o mundo da administração e da psicologia, eles tiram, aliás, eles desvalidam o pensamento empírico, eles querem dizer o seguinte, que o ser humano só é capaz de procriar uma invenção se ele tiver um diploma na parede. Se ele não tiver um diploma na parede, tudo que ele inventar vai preso. E depois tem o segundo pensamento, que foi o pensamento religioso. É o pensamento que imperou na época da escravidão, quando os próprios europeus invadiram o Brasil, a América, e eles destruíram o pensamento empírico. Inclusive, o primeiro pensamento empírico a ser destruído foi dos pretos, quando chegaram aqui, porque eles pensavam por si só, eles não podiam mais. E aí veio a administração lá antes de Taylor e Fayol, porque, para quem não sabe, Taylor e Fayol é o pai da administração, e a administração ela se fundamenta na Primeira e Segunda Guerra Mundial. O conceito de administração vem de guerra mundial. Então, quando você vê que entra ali, por exemplo, o processo do pensamento religioso foi o que predominou na época da escravidão. E o pensamento religioso predominou de 1500 até 1889. Até 1889, predominou a escravidão, o pensamento religioso. Ele cai por terra quando entra a república. Aí você tem um pensamento filosófico.
No pensamento filosófico veio toda essa era de Einstein, Nikola Tesla, Isaac Newton, Thomas Edison. E agora, depois do ano 2000, nós entramos definitivamente no pensamento científico, que é a última era, que é a penúltima era do pensamento, o pensamento científico, que vai ser derrubado pela inteligência artificial. Esse pensamento científico, que falou para você que a Terra é uma bola, que disse para você que o homem veio do macaco, que disse para você que você não pode comer gordura, que disse para você que se você comer sal, você morre com um ataque do coração, que disse para você que o ovo aumenta o colesterol, esse pensamento que está aí da ciência, que criou, porque o filhote da ciência são as farmácias. E qual é o preceito da ciência? Aí eu quero bater aqui. Qual é o preceito da ciência? É que nada nesse mundo pode ser provado através do pensamento empírico, através do pensamento religioso, através do pensamento filosófico. Hoje impera o pensamento científico, e tudo que o pensamento científico ele aceitar, ele só aceita se tiver experimento, e o experimento valer. Então, para o pensamento científico, hoje, na nossa modernidade, o que não tiver experimento não vale para eles. Se não tiver experimento e não gerar prova, não vale para eles. E o que eles fizeram? Aí agora eles estão em maus lençóis. Porque como que o pensamento científico hoje exige uma prova através de experimento, eu faço uma pergunta para todos que aderiram ao pensamento científico. Qual é a prova que vocês têm que a Terra é uma bola? Uma foto que vocês colocam no jornal? Qual é a prova que vocês têm que o homem veio do macaco? Qual é a prova que vocês têm que a Terra tem bilhões de anos? Qual é a prova que vocês têm que a Terra é uma bola? Qual é a prova que vocês têm que existe um espaço sideral cheio de ionosfera, estratosfera, exosfera? Qual é a prova que vocês nos dão que nós não caímos de cabeça para baixo por causa da gravidade? Qual é a prova que vocês têm? Nenhuma. Então, a mesma que exige experimento para provar, é a mesma que não tem como provar, porque não tem como ela fazer experimento. Aí ela usa quem? Aí entra a era da televisão, para dar uma força ao pensamento científico. E o mundo todo está dormindo nisso. Porque o mundo descansa no maligno, ou seja, o mundo descansa no pensamento científico. Porque o científico, dando a palavra certa, é a inteligência artificial. Não existe a palavra ciência no contexto de querer nos mudar a nossa vida. Existe uma inteligência artificial, por isso que o próprio Gabriel disse para Daniel, guarda essas palavras, isso acontecerá, será pregada quando a ciência se multiplicar. Quer dizer, quando o Terron se multiplicar. Quando o quê? Quando o poder de Terron na evolução da tecnologia se multiplicar. Porque a tecnologia veio dos anjos caídos. E nós estamos vivendo hoje essa multiplicação como coisa boa, porque realmente ela faz coisa boa. Ela precisa fazer coisa boa, sabe? Não é porque Terron é bom, é porque o ser humano é carente de coisa boa. Então Terron é burro. Ele não vai criar coisas ruins apenas para o ser humano, que o ser humano não vai querer fazer a vontade dele. Então ele tem que criar coisas boas. A internet é uma coisa boa, celular é uma coisa boa, telefone é uma coisa boa. A televisão que está aí é coisa boa. Então, se o ser humano é dotado de coisa boa, o ser humano quer coisa boa, se o ser humano quer vida regalada, e se ele pode fazer isso pelo ser humano, nem que seja através da ideologia de que um dia ele pode ter, o que as igrejas evangélicas faz. Quando você vai lá levar o teu dízimo dinheiro que não existe, o que eles fazem ali? Eles te dão uma casa com uma garagem, 2 carros, uma piscina, no seu inconsciente. Porque, olha bem, quando você entra para uma igreja evangélica, católica, quando você entra para qualquer religião, você pode ter certeza que a única coisa que não vai trabalhar lá dentro é o subconsciente. Porque o subconsciente,
Ele só para de trabalhar quando você fecha os olhos. Quando você vai dormir, você está dando descanso para o teu subconsciente, a consciência continua. O inconsciente também. Para o teu governo, o inconsciente não dorme. O consciente também não dorme. Quem é que dorme dentro de nós? É o subconsciente. Porque ele é a única coisa que Yarro deu como descanso. O sono é um descanso de Yarro para nós que estamos nessa vida temporal. Mas o consciente dorme? Não, por isso que tu sonha. Tu sonha por quê? Porque o consciente e o inconsciente, que tem as figuras gravadas do dia a dia, estão atuando ali 24 horas full time. O subconsciente não desenha quando você dorme. Por isso que quando você entra numa igreja evangélica, fecha os teus olhos. Aí você fechou teus olhos, o subconsciente... O pastor pode falar o que quer, o padre pode falar o que quer. Se ele disser que você está com 10 demônios, tu acredita? Porque já vem desenhado da boca do pastor, e já desenha que é uma pombagira, dando gargalhada, botando a mão para trás, já está tudo desenhado. Aí o consciente, me dá aqui que eu guardo para mim, ela manifesta, pronto. Não existe o subconsciente para dizer, calma aí, pastor, tem uma coisa errada aí. Eu não posso manifestar com pombagira se foi meu marido que me traiu. Eu não posso manifestar com uma chucaveira se foi meu filho, se é meu filho que está nas drogas. Não existe o subconsciente para debater isso. Porque de olhos fechados, você está mostrando para o teu subconsciente que quem manda é quem está de fora falando, não o teu subconsciente que tem o poder de desenhar. E o problema do subconsciente, porque você pode ver que as pessoas que não fecham os olhos numa reunião evangélica católica são as que mais são fortes. Elas não caem pelo poder de Deus, elas não caem manifestadas com o demônio, elas não dão seu dinheiro para o líder, elas não caem, por quê? Porque o subconsciente está ali em confronto com aquela pregação. O pastor diz, fecha os olhos, ela fica com os olhos abertos. E eles ficam furiosos. Tem gente que não fecha os olhos, não quer ter encontro com Deus. Esse Deus é terror. E terror só pode ter um encontro contigo se tu fechar teus olhos naquele sistema. Porque terror pode desenhar tudo quando você fecha os olhos, que o subconsciente só trabalha de olhos abertos. Por isso que a Ruxa bota os seus anjos em nosso redor quando nós estamos dormindo. Porque quando nós estamos dormindo, o nosso subconsciente não pode combater por nós. Então, por isso que a Ruxa disse, quando vocês estiverem dormindo, eu estarei com vocês ali também. Voltarei meus anjos em volta de vocês, em volta da tua cama. Tu terás um bom sono, e ainda que venha qualquer situação que coloque vocês em perigo, eu estarei ali para combater. O livro de Provérbios fala isso em todas as palavras. É o único momento que você precisa de arruxa quando você dorme. Mas quando você está acordado, você não pode permitir que o teu subconsciente durma na mão dessas pessoas. Eu vou para a igreja, o pastor mandou fechar os olhos. Por que tu está fechando os olhos? Ah, porque o pastor mandou. Ele agora manda em você e no teu subconsciente. Legal. Legal. Aí por isso que o demônio vai manifestar. Outra coisa, demônio não pode manifestar em pessoas que o subconsciente dela está ativo. Guarda isso com você. O demônio não pode manifestar em pessoas que pensam. Ele não pode manifestar em pessoas que o subconsciente desenha o contrário do que estão te falando. Tu não vai conseguir entrar lá. Eu vou. Por que tu disse que tu vai? Porque eu desenhei a certeza daquilo que eu espero e a convicção de fatos que eu não via. Eu já desenhei dentro de mim. Você não vai poder dizer para mim que eu não vou entrar lá. Eu posso não entrar hoje, porque você já botou teus pauzinhos lá para mim não entrar. Mas eu vou entrar, porque já está desenhado. Aquilo que você desenha não pode ser impedido de acontecer. Só pode ser impedido que você não desenhe, que a pessoa desenhe para você. O que é o desenhar para você? Um exemplo. Eu vou dar um exemplo aqui agora. Você entra numa religião e o pastor diz, você não pode ir para o cabeleireiro, porque se você for para o cabeleireiro, você está na mesma linha de Jezabel. Você não pode passar um batom, que se passar um batom é a pombagira. Você não pode se arrumar porque é vaidade. Você não pode. Esse não pode é o que eles estão desenhando para você virar. E já viu que você vira justamente o que eles querem? A forma que o sistema religioso desenha dentro da sua instituição, das suas organizações, para os seus membros,
Pode ver, todos os membros ficam iguais. As mulheres todas botam vestido do mesmo jeito, bota tênis com vestido, o cabelo amarrado, não pode passar um shampoo, não pode passar uma maquiagem. Elas vão que nem umas doidinhas. Já viu essas doidinhas que vão para a igreja, essas bruxas? E pior que elas passam a falar igual bruxa. Dá até medo quando você vê uma irmã de uma igreja Deus é Amor, Assembleia de Deus falar. Pode ver. Por quê? Porque eles desenharam para ela como ela tem que andar. Não foi o subconsciente que teve essa honra de criar esse desenho. Então, as religiões, elas são verdadeiros subconscientes artificiais. Elas imitam a inteligência artificial na tua vida. Agora você não vai mais se arrumar, porque eles falaram que se você se arrumar é vaidade. É uma coisa terrível, né? É complicado isso. Eles desenham na tua mente, se tu fizer 60 anos, você vai bater a bota. Que 60 anos você não pode mais trabalhar, que 60 anos você já é um velho, que 60 anos você vai ficar com o corpo todo frágil, os ossos frágeis. Eles desenham isso. Eles desenharam que 40 anos já está velho. Esses são os desenhos que a farmácia está te dando. Se tu está com dor de cabeça, toma uma aspirina, toma um Doflex que vai passar dor de cabeça. E o que faz passar dor de cabeça é a água. Porque aquilo ali é veneno. Aquilo não passa dor de cabeça, mas como eles têm o poder de desenhar que vai passar, então você vai pensar que sempre é o remédio que está passando, só que aquele remédio ele remedia. Remédio já diz, o que é remédio? Remédio vem de remediar, gente. A palavra remédio é uma maldição na vida do ser humano. Nenhum médico, nenhum remédio te cura, ele remedia. O que te cura é o teu subconsciente. É do seu subconsciente que nasceu a palavra fé. É do teu subconsciente que você não pode ter medo de ir contra a maré que o mundo está te colocando no meio do oceano de informações que te paralisa nessa vida temporal. Se você não usar o teu subconsciente, me desculpe, a palavra fé da Bíblia, do Almeida, ela não existe. Ela é irrelevante na tua vida. Quando Yahusha disse para aquela mulher, olha, o que você quer? Ah, Yahusha, cuida da minha filha. A mulher Ciro Fenícia. O Yahusha foi lá e falou para ela, ó, Yahusha, hein? Disse para aquela mulher, ó, não é bom que a gente tire da mesa, da boca dos filhos e dê aos cachorrinhos. Olha o que ele desenhou na cabeça daquela mulher. Que além daquela mulher ser como um cachorrinho, ela não ia ter nada de Yahusha. Isso já estava desenhado, Yahusha desenhou para ela. E aí, mas ela estava com o subconsciente dela, ó, e ela redesenha a informação. Calma aí, Yahusha. Mas os cachorrinhos também comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Quando Yahusha viu aquela mulher falar aquilo, ele falou, mulher, grande essa tua fé. Não. Vai lá que a tua filha está curada. Depois dessa, o subconsciente daquela mulher não permitiu desenhar nem a palavra de Yahusha. Isso é muito forte, você tem que entender isso. Se você não redesenhar a tua vida, não adianta. Não adianta. Você vai ser presa fácil do teu patrão, presa fácil das pessoas que te humilham, presa fácil das pessoas que não querem o teu bem, presa fácil das pessoas que não querem ver você sendo uma ameaça para ela, para tirar a posição dela onde ela se encontra. Você vai ser uma presa fácil para aqueles que são religiosos e não quer que você descubra que a Yahusha não habita em templo feito por mão de homens. Você vai ser presa fácil para tudo. Você vai ser um fraco. E é fraco que eles querem que você fique. Tem medo de falar, tem medo de mostrar a verdade, tem medo de falar, eu não vou falar a verdade, que senão vai que meus familiares vêm para cima de mim. Porque eles desenharam isso. O trabalho de Terron com toda a sua patota é fazer desenhos para que você não precise desenhar. Que teu subconsciente fique morto, imune, inútil. É isso que nós temos que entender. Mas
Os professores fizeram uma paralisação, uma greve, aí foi todo mundo para a rua. Em todo o Brasil, todo mundo foi para a rua. Estão desenhando isso. Não existe nada acontecendo. Existe o ordem do Abichal, é a ordem através do caos. Eles criam o caos e depois criam a ordem. Por que hoje não tem nada acontecendo? Olha bem, por que hoje não tem professor na rua? Por que hoje a televisão não está mostrando guerra, discussão, briga, quebra-quebra? Um dia tem, outro dia não tem. Um dia tem, um dia não tem. Por quê? Porque mais uma vez mostra que terror é capenga. Ele pode fazer uma coisa por 1, 2, 3 dias, mas ele não pode fazer por todos os dias. Essa é a maldição jogada por Terron no Madeiro. E a Rússia aniquilou a possibilidade de Terron fazer algo de forma gradual. Ele não consegue. Ele faz 1, 2, 3 vezes, por isso que precisa do medo. O medo é a garantia que o Terron não pode se alastrar, venha manter a pessoa nas suas mãos. Esse é o medo. O medo de falar com o patrão, que ele pode te mandar embora se tu falar com ele alguma coisa está acontecendo. Medo de olhar para a pessoa na cara a cara e dizer para ela assim, olha, isso está... O medo, gente, o medo é o que está substituindo a impossibilidade de Terron, a deficiência de Terron é ele criar o mal, mas fazer esse mal ser perpétuo, ele não consegue. Então, se ele puder botar o medo no lugar onde ele não consegue, vai ser bom. É isso que ele está fazendo. E é isso que a gente tem que entender. E quando a inteligência artificial estiver operando aqui, a criatividade continuará existindo, mas sob outra perspectiva. Porque Kelly defende que a inteligência artificial não acabará com a criatividade ao padronizar e automatizar processos. Pelo contrário, ele continuará existindo à medida que desenvolvemos máquinas capazes de se manter em aprendizado constante. Estão criando máquinas em São Paulo, não é em Israel, não. Os que se dizem ser judeus estão aqui já em São Paulo. Em São Paulo, em lugares subterrâneos que nem os próprios moradores imaginam que existe em São Paulo. Eles estão criando máquinas e máquinas e máquinas e máquinas e máquinas debaixo do chão que o paulista passa. E quando essas máquinas aparecer, vai ser assim, ó, vupt. E ninguém vai te explicar como elas apareceram. Tu vai ficar tão maravilhado que elas apareceram que ninguém vai querer saber de onde saiu esses negócios. Se você já joga videogame há 10 anos, toda vez que você joga videogame, você está jogando contra a inteligência artificial, ela brinca com você, ela brinca com teu filho. Ah, Edson, não fala isso não, pesquisa lá. Você acha quem é que está jogando futebol com você quando você não tem ninguém para jogar? Quem é que está jogando lá o xadrez contigo quando não tem ninguém para jogar? Quem é que está jogando lá o Duke Nukem, Fortnite com você quando não tem ninguém para jogar com você? Você acha que é quem? O próprio Kelly falou isso lá. Isso não é irmão Edinho que está dizendo, não. Não é o Edson Silva História que está inventando isso. Se você pegar essa reunião que houve em São Paulo, você vai ver que várias vezes o Kelly falou. Ele falou, abre aspas, olha bem. Ele disse, você que joga videogame há 10 anos, você está jogando com a inteligência artificial que nós fizemos. Só que você não sabe. Isso está lá registrado. Está lá registrado. Os nossos filhos e a gente, quando jogam um videogame, seja ele Super Nintendo, Nintendo 64, Xbox, PlayStation, não importa o jogo, na internet, no celular, aonde você jogar, que você jogar contra a máquina, porque a gente fala que é máquina, e olha o que estão fazendo aí, não é a máquina? Ele disse lá, ele falou em alto e bom som, ó, quando você joga videogame, há 10 anos, vocês não sabem que vocês estão jogando o seu videogame com a inteligência artificial. Ali não fala mais a máquina. E não é novidade para a inteligência artificial jogar contra o ser humano, gente. Ele falou isso lá. Não é novidade quando a pessoa fala assim, ó, vou jogar com a máquina.
a máquina me ganhou. Ganhei da máquina. Não é novidade. Mas agora a máquina aprendeu a jogar através de quê? De tentativas e erros. E começa a jogar sozinha. Ele falou isso lá. A inteligência artificial desenvolvida, gente, entretanto, não substituirá o modo criativo de pensar dos seres humanos. E ele vai completar a nossa criatividade. E o Kelly disse que isso vai além. Ele falou assim, olha o que ele falou. Pense nos projetistas e designers. Ele disse, eles usam a inteligência artificial para que, como humanos, consigam pensar de forma diferente. No fundo, a inteligência nunca vai projetar como humano. Ele revelou que a inteligência artificial nunca chegará aos pés do ser humano de Yahushua. E para isso eles precisam desenvolver inteligências para fortalecer a inteligência artificial. Rapaz, que vergonha para Terron. Que vergonha para... E Terron ainda quer subir nas nuvens do Criador, não consegue ser nem mais inteligente que o próprio ser humano. Mas eles descobriram uma forma de fazer com que o ser humano não seja inteligente quanto ele. Destruir o subconsciente. Destruir o subconsciente. O Terron não precisa do subconsciente da gente. O que ele mais faz, o que ele mais sabe fazer é desenhar. Então ele não precisa de algo que desenhe no lugar dele. Ele não quer isso. Terron não quer o nosso subconsciente funcionando em nós e nem quer nele. Você tem que entender isso agora. O que ele quer é o nós consciente do que estamos fazendo e com o inconsciente para guardar as informações para virarmos robô dele. Subconsciente não serve. E é o que eles estão fazendo hoje, através da cultura do medo. Aí surgiu o Illuminati na rede social. Então todo mundo vai ficar com medo dos Illuminati. E aí, para fechar essa live, o Kelvin Kelly diz que não devemos acreditar na equação direta de que robôs vão roubar todos os empregos humanos. Para ele, a lógica não faz sentido por uma razão específica. As máquinas e robôs vão realizar trabalhos que aumentam a eficiência e precisão em níveis impossíveis a humanos. É o trator com inteligência artificial que percorre quilômetros no campo, distribuindo exatamente a mesma quantidade de fertilizante para milhares de plantas, algo que um agricultor adoraria fazer, mas não é capaz em larga escala. Onde a eficiência é importante, os robôs tomarão conta. Agora, por outro lado, os humanos ocuparão tarefas e cargos concentrados na ineficiência. Aí Kelly explica, por exemplo, há muitas outras atividades em que a eficiência não é importante. A ciência é o exemplo de eficiência. A única maneira de descobrir algo novo é fracassando, chegando a um beco sem saída. Ele falou isso. Aí ele falou mais, a arte e as relações humanas também são pautadas pela ineficiência e é isso que nos atrai. A saída, então, é unir esses dois lados, formar equipes que trabalhem ao lado dos robôs e máquinas criando um equilíbrio entre eficiência e ineficiência. Vamos trabalhar com as máquinas e não contra elas. E você será melhor remunerado se souber trabalhar com a máquina. Então, só será remunerado bem quem souber trabalhar com essas máquinas. Então, vamos ter em todos os lugares do Brasil e do mundo postos para que as pessoas elas peguem os seus simuladores e aprendam a trabalhar com essas máquinas para cair no campo de trabalho. Então, é o fim da faculdade convencional. Faculdade será aquele que sabe trabalhar com a máquina. Se você não sabe trabalhar com a máquina, você não tem faculdade. Rasguem os seus diplomas, porque dentro de muito breve, todos virarão Mobrais de novo. E isso terá uma comunicação. Não será mais a língua portuguesa vai cair em desuso. A língua portuguesa, a língua inglesa, a francesa, a espanhola só vão servir para traduzir a linguagem nova que eles vão trazer, que é através das imagens. Porque Terron não sabe falar palavras, a maldição dele caiu.
Terron só se alimenta através de imagem. Se tu mostrar uma imagem para Terron, ele sabe o que é. Se tu falar da imagem, ele não sabe. Isso é importante, hein? Por isso que a Ruxa fala, a fé é a certeza de coisas que não se vê. É a certeza de coisas que não se vê. É a certeza de coisas que se esperam, perdão, e é a convicção de fatos que não se vê. Porque a Ruxa não precisa ver para te ajudar. Terron, para te ajudar, ele precisa ver. É a cultura dos dois deuses diferentes. Muito parecidos nas atuações, mas muito diferente na devolutiva e no atendimento ao ser humano. E a gente precisa ficar por dentro disso. Porque, brevemente, nós vamos ter um grande susto na humanidade, para aqueles que estão despreparados. E o Kevin Kelly explica que, na prática, o trabalho conjunto já está ocorrendo. Hoje, o melhor jogador de xadrez do mundo não é robô, nem humano. É um humano auxiliado por vários robôs. O melhor diagnóstico médico também é atingido através dessa associação. E muitas pessoas que falam bem na televisão, como crianças, como repórter, como velhos que estão hoje ainda apresentando programas, mesmo na sua velhice, eles são comandados pela inteligência artificial. Você não vê. Todos esses artistas de televisão, que você pensa que são hiperinteligentes, todos eles são comandados por robôs. As músicas de alto nível são a inteligência artificial que forma um artista. Hoje você não precisa ter na veia um viés artístico para ir para a televisão. A televisão pode pegar até um mendigo debaixo da ponte e fazer ele virar um artista, porque é a inteligência artificial que vai promover no ser humano a capacidade para ele mostrar que ele é uma pessoa fora do normal e digno de ser aplaudido por toda uma plateia. Não é mais agora o dom. Por quê? Porque o dom vem de Arúxua. Então, se você tem dom no mundo de Terron, para ele você não presta. É assim que funciona. Você tem que entrar na esfera de Terron para você ser alguém no mundo de Hollywood. E não ter um dom de artista para que Hollywood te pegue. Você quer um exemplo? Vai nas favelas. As pessoas que mais jogam futebol é o que eles chamam de favelados. Não é ou não é assim? Tu vai no pé do morro. As pessoas que mais jogam bola é o que moram no pé do morro. As pessoas que mais jogam bola, talvez você tenha um filho que joga bola pra caramba. E você não entende por que está no Flamengo, não está no Vasco, no São Paulo, no Grêmio, no Internacional. Porque eles não querem saber de pessoas que têm dom para fazer. Eles querem pessoas que não sabem fazer nada. Para, entrando no conceito deles, elas façam para glorificar a inteligência que deu essa capacidade. Vamos dar um exemplo? Temos Neymar. Você acha que Neymar joga bola mesmo? Porque é um dom? Ou ele joga muita bola? Porque a inteligência artificial diz assim, ó, vai por ali, faz assim, dá um drible lá, faz aquilo outro, faz daquela forma. E só ele é o cara. No meio de tantos jogadores que existe aí o bom jogador que entrou, eles acabaram com uma geração de pessoas de dons. Cantores que tinham dons não estão cantando mais. Jogadores que tinham dons, eram craques, não estão jogando mais. Eles acabaram com aquela era de tudo que todas as pessoas que tinham dom era aproveitado no sistema. Agora não. Agora se tu tem dom, fica chupando o dedo. E fica se perguntando, por que Neymar joga, eu jogo mais do que ele e não estou lá? Porque muitas pessoas que você vê na televisão, que nós pensamos que são pessoas talentosíssimas, onde o Faustão fala, ô louco! Aquelas pessoas ali são preparadas na citologia pela inteligência artificial. As que têm dom, estão ganhando salário mínimo, trabalhando, pegando ônibus lotado, pegando trem lotado, chegando de manhã cedo no trabalho, saindo tarde, ganhando mixaria, só para pagar quando dá para pagar, e cheio de dom. Cheio de dom. Eles não querem pessoas dotadas de dom, porque dom é uma coisa que vem do Criador. Eles querem pessoas que recebam a inteligência artificial como
um suposto dom. É assim que funciona. Então, meus amigos, nós vamos vir com mais vídeo, trazendo mais bomba dessa reunião para você, porque aqui a coisa não para por aqui, não. Nós vamos vir trazendo mais vídeo para você, vídeos extraordinários, mostrando para você o que rolou nessa reunião, do que vai acontecer daqui a alguns meses. Mas se você estiver ligado com a sua glândula pineal, com o teu subconsciente, não aceitando tudo que te falo, nem o que eu estou te falando aqui você deve aceitar, bota o teu subconsciente para trabalhar para você. Fala assim, subconsciente, o Edson está dizendo isso, o Edson Silva História, desenha para mim se isso é verdade ou mentira, me faz ir atrás das fontes. Que aí você vai ver realmente se vale a pena ou não. Até com Paulo, os bereanos fizeram isso. Até com Paulo, os bereanos com subconsciente ativo. Opa, calma aí que nós vamos confirmar isso aí na escritura, ver se tu está falando é verdade. Pega essa vibe. Eu sou o Edson Silva História, esse é o canal Últimos Dias, e você é muito bem-vindo aqui, e que a Ruxa te carregue na palma de suas mãos. Obrigado a todos vocês do chat, a todos os moderadores. Nós vamos voltar mais tarde aí para conversar contigo aí, se tudo der certo e tudo correr bem. Um abraço, até a próxima.